Você sabia que, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU, em 2019, um relatório que eles publicaram, chamado de Relatório Mundial da Juventude, consta que cerca de 40% dos jovens de países ocidentais não acreditam no casamento como uma instituição necessária. Vocês acreditam que isso é por acaso? Olá, sou o pastor Patrick Ribeiro, seja bem-vindo ao nosso 16º dia da nossa jornada contra a cultura, e hoje estaremos falando sobre o casamento, o casamento honrado, casamento segundo a vontade do Senhor. Hebreus capítulo 13, verso 4 diz que digno de honra é o casamento. Mas não é assim que a cultura desse tempo tem o tratado. Na realidade, existem influências ideológicas e filosóficas que discordam de que o casamento é necessário. E é dessas influências e dessas ideologias que nós temos essa porcentagem que só aumenta com o tempo de pessoas, de jovens, que não veem o casamento como uma instituição necessária. E eu quero convidar você para uma reflexão onde eu vou trazer alguns nomes de alguns filósofos e alguns pensamentos deles, e eu peço a sua paciência e ouça esse áudio, esse vídeo até o final. Por exemplo, os pensamentos que moldam a cultura contra o casamento, ela é dissidente do que nós tratamos no devocional de ontem. Essa libertação sexual promovida desde a década de 60, década de 70 com os hippies, e temos diversos pensadores, filósofos que vão falar sobre essa mudança do papel da figura feminina ou da figura do homem dentro do casamento. E aí, por exemplo, Simone de Beauvoir, que é uma francesa da ramificação do feminismo existencial, ela vai dizer que mulher e papéis familiares, eles têm uma característica, e que qual é? Deus o deu? Não, é uma construção social, e essa construção ela precisa ser rompida para que a mulher possa de fato desenvolver todo o seu potencial. Segundo ela e outros pensadores que seguem a mesma linha, o lar é um lugar de opressão, é um espaço de opressão para as mulheres. Outra, Sulamit Firestone, que também é uma outra feminista, ela é agora da ramificação do feminismo mais radical, ela vai defender até a abolição da família biológica, só para você ter ideia disso. E ela vai considerar essa família biológica, que é a família tradicional, uma estrutura de dominação. E quem vai dominar? Exatamente o homem, Esse carrasco, colocando o homem nesse lugar de dominância e de opressor. Judith Butler, que tem uma outra feminista, só que aí é do pós-estruturalismo, ela vai dizer que nessa questão do gênero, papéis, identidade conjugais são fluidos negociáveis, isto é, ela quer esvaziar o sentido do papel de cada membro da família. Inclusive, também aí nós temos um monte, nós temos Marcuse, que eu citei ontem, ele aqui, o Herbert Marcuse, da escola de Frankfurt, que vai falar sobre essa libertação sexual. O próprio Michael Foucault, que vai dizer que a verdade, a moral é apenas uma construção de poder, e aí abrindo espaço para a relativização desse pacto conjugal. Então, e aí a gente começa a perceber que isso não é apenas, uma filosofia que fora dita lá no passado e está tudo bem. Não, estas filosofias que embasam as músicas que ouvimos. São essas filosofias que embasam os argumentos que são tragos, os versos que são tragos em muitas canções. E nós precisamos estar abertos para poder pesquisar sobre isso, entender sobre isso. Voltando aí à escola de Frankfurt, nós vamos perceber lá que teve muitos filósofos, que defenderam o amor livre, o amor sem compromisso, um casamento, colocam o casamento como se fosse uma prisão. Então essas ideias, elas vão ecoar ao longo do tempo e hoje estão presentes, como eu disse, nas músicas. São essas filosofias que fundamentam as séries. Imagina, por exemplo, as novelas da Record, que embora eu discorde que elas tragam os conteúdos bíblicos 100%, a gente sabe que não
a liberdade poética que eles colocam é mais liberdade para eles do que bíblica. Mas, exemplo, quando você vai ver uma série lá, o Rei Davi, ou o Salmo, existe ali uma filosofia, existe um conteúdo na qual eles se embasam para construir as novelas lá com os temas bíblicos, que é a Bíblia, obviamente, o seu olhar sobre o que a Bíblia está trazendo ali, né? Nem sempre o que eles colocam nem de fato acontece. Mas quando você vai para uma série que não é tema bíblico, beleza? Lá na Netflix, na Amazon e tantos outros, vocês acreditam que aquela ideia de construir o roteiro daquele filme, daquela série, surge do nada? Não, gente. Surge embasado em uma perspectiva filosófica. Entende? É por isso que nós vemos nessas séries, nesses conteúdos, a normalização do adultério, as relações abertas. Vou dar exemplo, um ator que na minha infância eu me identifiquei muito, gostava muito de assistir uma série, O Maluco do Pedaço, que é o Will Smith, né? Depois de adulto que eu fui entender, né, sobre o casamento do Will Smith. Olha lá como que é o casamento do Will Smith, pesquise aí, não vou fazer juízo de valor, e você vai perceber que quem era o diretor da série era o próprio Will Smith, e os filmes deles é muito bom, por sinal, no aspecto das ações, enfim. Mas nós sabemos que todo filme, série tem um fundamento filosófico por detrás. Então nós temos uma banalização da pureza, gente. E é por isso que em Hebreus capítulo 3, verso 4, o autor vai dizer: o casamento é honrado. E essa honra, querido, vem da fidelidade, da santidade, do compromisso, como reflexo dessa união entre Cristo e a igreja, como está lá em Efésios capítulo 5, no versículo 25. Paulo vai dizer isso. Então, nós precisamos estar em alerta. O casamento, ele tem sido atacado. E é por isso que nós precisamos descobrir, estar atento a esses ataques, sabe? Identificando quais são as ideologias que têm infiltrado. Por exemplo, quando nós temos conteúdo musical, até mesmo cultural, e que trata o sexo como diversão, sem compromisso, é um sinal de filosofia aqui, libertária. Não é isso? Quando nós temos livros e até mesmo discursos de casamento que fala que a mulher é a parte oprimida, que limita a liberdade, que tem, por exemplo, que combatem a submissão bíblica, né? Vai estar repetindo o quê? Um discurso feminista, um discurso marxista, ou até mesmo ambientes cristãos que relativizam a fidelidade conjugal. Sabe, já caíram aí na armadilha de Nietzsche, onde ele vai dizer que os valores morais não são absolutos, e o valor bíblico é absoluto. É por isso que o filtro no que nós consumimos precisa estar sempre limpo, né? Sempre existindo ali. Porque, queridos, não tem como. Uma vez que você começa a consumir estas questões, você começa a se tornar até mesmo militante. Eu vejo muitos cristãos militantes, cristãos que votam em partidos, votam em candidatos que aderem a essas filosofias, que se apropriam, que têm como base do seu partido essas filosofias. Então eu não vejo a lógica disso, sabe? Partidos ou até mesmo pessoas que dizem: meu corpo, minha regra. É uma lógica feminista muito clara, né? Que usada até mesmo para poder defender e justificar o aborto. Só que a Bíblia diz que o nosso corpo é templo do Espírito, o corpo é do Senhor. E, inclusive, Paulo vai dizer mais, que o corpo da mulher pertence ao marido e o corpo do marido pertence à mulher. Olha que tão discrepante é essa lógica. Ou, por exemplo, quando fala sobre sexo e que diz que se é consentimento, então isso é suficiente. Existem linhas teológicas, linhas filosóficas que vai dizer que a única regra que impede da relação sexual acontecer é se não tiver consentimento. Teve consentimento, tá tudo bem. E não tá. Deus requer santidade na aliança, querido. Não apenas consentimento, não. Outra questão muito comum ouvida aí, essa questão da opressão patriarcal. Então, o casamento é a opressão do patriarcado e nós temos que acabar com o patriarcado. Gente, isso tem sido muito comum ouvir, só que o padrão bíblico é o amor sacrificial, sim, do marido, sabe? E ele é o cabeça da família, porque foi o próprio Deus que o colocou ali. E a mulher precisa estar submetendo a esse marido. Só que a Bíblia não está colocando apenas a mulher como submissa. O marido também precisa estar submisso. O marido está submisso a Cristo. A mulher está submissa também a Cristo.
Só que as pessoas não percebem isso. É só ler lá Efésios capítulo 5, está bem descrito lá do versículo 21 até o versículo 28. Uma outra questão do prazer sem compromisso. Há prazer acima do compromisso, acima da responsabilidade. Colossenses capítulo 3, Hebreus 13, que é o texto que a gente está usando aqui, fala que os prazeres sem aliança é idolatria do ego, é a idolatria do eu. E aí, só para finalizar, para não ficar muito grande, mas eu poderia citar vários aqui, algo que eu já ouvi até em conversas, sabe, em palestras sobre a pornografia, onde normaliza a pornografia como, primeiro, educação sexual e conteúdo adulto. Não, conteúdo adulto, uma educação sexual, para ensinar os cônjuges a ter... Gente, isso já foi um absurdo ouvir isso, sabe? É o cúmulo. Sendo que em Mateus capítulo 5, verso 27 a 28, Jesus condena a luxúria, sabe? Até o fato de você olhar para uma mulher e desejá-la no coração já tá pecando, sabe? Isso é adultério no coração. Quando você está vendo relações íntimas, sabe? O comportamento, além de ser adultério no coração, é um vício que quando alguém começa a enveredar por ele, para largar é muito difícil, é desafiador, traz inúmeros problemas, até mesmo fisiológico no homem e psicológico na relação, destrói casamento, sabe? Então, nós estamos tendo muitos argumentos, muitas questões, inclusive depois eu vou ver se eu coloco mais aqui no nosso aplicativo outras descrições de frases que a gente está ouvindo, frases nessas músicas no dia a dia, normalizando um casamento desonrado. Por isso que o tema do nosso devocional de hoje é casamento honrado, para você honrar o pacto que você fez com seu cônjuge, sabe, gente? Como eu disse ontem, a exposição contínua, a erotização musical ou até mesmo das redes sociais reforça o hábito de recompensa, sabe, no cérebro. E aí você, ao repetir isso, tá? Desenvolver isso por repetição, vai tornar um vício muito difícil de se lidar com ele depois. Por isso que a Bíblia diz fugir, que foi o versículo que lemos ontem, 1 Coríntios 6,18. Fugir significa não negociar. Entende? Então, o casamento precisa ser honrado sim, porque Deus definiu homem e mulher desde a criação. E é por isso que, para dar sequência ainda nesse tópico, amanhã nós vamos estar falando sobre macho e fêmea os criou. É o tema de amanhã, Gênesis capítulo 1, verso 27, que vai estar falando sobre essa identidade criacional que a cultura quer reescrever, ok? Nós temos uma identidade vinda da criação. Então você não pode perder, e eu quero contar com seu apoio, compartilhando, curtindo, comentando aqui para poder dar engajamento a esse material. E eu sei, gente, que são temas desafiadores, temas polêmicos, mas necessário que a igreja precisa tratar, ok? Porque estamos cercados de músicas, séries, discursos que têm banalizado o casamento, né, foi a primeira instituição que Deus criou, né? Então, uma vez destruindo o casamento, banalizando o casamento, eles vão querer manchar tudo que vem depois dele, né? Então, o casamento glorifica a Deus, sabe? E a liberdade sem compromisso gera morte. Por isso que nós precisamos honrar o Senhor no nosso matrimônio. Amém? Pai, eu quero louvar ao Senhor e agradecer a Ti por esse tempo que o Senhor nos permite estar aqui. Eu sei, Deus, que existem muitos conceitos, muitas frases, muitos filósofos que falam desde a revolução sexual, contra a restrição sexual, desde lá da mesma escola de Frankfurt, dessa libertação sexual e tantos outros conceitos filosóficos que tentam de alguma forma banalizar o casamento. Mas ele foi a primeira instituição que o Senhor criou e nós devemos honrar essa aliança em Ti, Jesus. Então oro por este homem, por esta mulher que são casados, que eles possam honrar uns aos outros, valorizar o matrimônio, aqueles que vão se casar, que eles possam, meu Pai, ter sabedoria e entender que sim, vale a pena ter o matrimônio no Senhor. Em nome de Jesus eu te agradeço. Amém e amém. Então, gente, como nosso desafio de hoje
eu não poderia terminar sem falar do nosso jejum. Você vai tirar uma refeição para fazer. O jejum para comer é isso. Você vai desconectar e você vai fazer uma mesa de jantar ou uma mesa de almoço, um tempo com o casal, ok? Você vai sentar, se não puder com o casal devido à dinâmica aí da família, senta em família, mas dedique esse tempo para você fazer um devocional e fazer uma refeição juntos, sentados à mesa, fechado, para fortalecer esse vínculo. Esse é o nosso desafio de hoje. E Deus te abençoe. Até amanhã. Tchau.